Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu quero falar e verificar se a holacracia ela realmente funciona em projetos. Mas antes de mais nada, a gente precisa definir o que é holacracia. Bem, holacracia, acho que a forma mais simples de eu explicar é explicando um antônimo, o oposto. A holacracia é o oposto da hierarquia. Ou seja, um projeto ele é gerenciado de uma forma, na maioria das vezes, de uma forma hierárquica, onde você tem ali as pessoas que decidem para o projeto, as pessoas que decidem em determinadas áreas do projeto e até as pessoas que executam. A holacracia, ele é o quê? É uma auto-organização, ou seja, é um projeto onde você não precisa ter ali um gestor tomando conta daquele trabalho ou tomando as decisões. Isso faz com que todo o time se auto-organize no projeto. Mas a minha pergunta é, esse modelo funciona? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são as diferenças entre esse modelo holocrático e o modelo, vamos dizer, um pouco mais tradicional. Bem, a primeira coisa, esse modelo onde você tem uma organização autogerida ou auto-organizada, você tem, sem dúvida nenhuma, um aumento enorme na agilidade, um senso de propósito muito grande, ou seja, um senso de direção, um senso de responsabilidade, vamos dizer, um empowerment, um fortalecimento do trabalho de cada uma das pessoas da equipe, e isso garante essa agilidade, Então, eu vou dizer assim, sem dúvida nenhuma, é um sonho para a maior parte das pessoas trabalharem em um ambiente holocrático, um ambiente auto-organizado, onde você tem independência, você tem uma estrutura completamente horizontal. No entanto, bem, isso não é tão fácil. Isso se torna bastante difícil de você implementar quando a organização começa a crescer, onde você começa a ver que o custo de manter essa organização autogerida acaba ficando mais caro do que o custo da própria hierarquia e da direção. Além disso, existe uma perda natural de foco, de accountability, ou seja, de responsabilidade. Fica muito difícil, por exemplo, uma área de recursos humanos avaliar as pessoas se você não tem esses links e essas lideranças. Bem, outra coisa, existem muitas organizações que testaram e tiveram experiências diferentes. Você vê o próprio Medium, que é aquele meio online, ele teve uma experiência positiva numa fase inicial do desenvolvimento, mas depois abandonou esse movimento holocrático. Por quê? Porque começou a ver que o custo estava ficando muito alto para isso. Traduzindo isso para o nosso trabalho em projetos, o que é importante é, quando a gente vê os modelos ágeis, o Scrum, por exemplo, ele é um processo muito mais holocrático do que um processo tradicional. O que é extremamente mais aplicado quando você tem o quê? Times menores, trabalhando em projetos específicos, ou você tem, por exemplo, uma startup iniciando dentro de um ambiente de projetos, onde esse movimento holocrático ele é quase que natural, ele é reforçado e nesse momento não faz sentido nenhum você ter hierarquia, liderança e liderado nesse ambiente. No entanto, quando as coisas começam a ficar maiores, começa a ficar bastante complicado. É muito difícil, por exemplo, você ter um modelo holocrático, e isso eu estou falando de acordo com a minha experiência, você ter um modelo holocrático para, por exemplo, construir um arranha-céu, para construir um prédio, para construir um aeroporto, para construir uma refinaria de petróleo. Você não consegue colocar 3.000 pessoas e falar assim, olha pessoal, vocês aqui são auto-organizados, eu espero que saia um prédio daqui a 1 ano e meio aqui. Bem, isso dificilmente vai funcionar, principalmente porque existe a complexidade das relações cross-funcionais. Você não tem condição de fazer o seu trabalho sozinho, você depende de outras áreas, você depende de entrada e saída de outras áreas. Segundo, a natureza do trabalho é muito mais complexa e muito mais iterativa e você tem uma dificuldade enorme de controlar um fluxo de pessoas e um fluxo de decisão desse tamanho sem a sua capacidade de desenvolver uma mínima estrutura hierárquica. Então, o que eu queria dizer? A holacracia ela funciona assim, dentro de um tipo específico de projeto, dentro de um ambiente específico de projeto, dentro de uma realidade embrionária, dentro de uma realidade inicial. Bem,
Eu já tenho muitas dúvidas sobre a holacracia funcionando quando você tem projetos de capital, projetos de grande escala ou projetos de alta complexidade, onde a iteração vai se tornar fundamental. E sem essa interação e sem essa capacidade de liderança e de tomada de decisão, você simplesmente não consegue fazer as coisas acontecerem. Então pensem sempre nisso. Muitas vezes os termos existem como tendências e muitas vezes a gente tem o que a gente chama de FOMO, e eu tenho falado muito, né? O medo de estar fora, e a gente acha que todos os modelos devem ser esses modelos, vamos dizer, extremamente auto-organizados, sendo que a nossa sociedade e até mesmo a nossa mente muitas vezes é a fonte principal da desorganização em que a gente vive. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.